Tá bom. Parou. Oi, pessoas! Hoje, para darmos continuidade do nosso capítulo 6, iremos falar sobre as batalhas no continente europeu. Quando falamos de continente europeu, estamos falando também da França e da Inglaterra. Então, vejam só. A França tinha um exército imbatível, ou seja, ninguém batia de frente. Mas sofria dificuldades em invadir a Inglaterra, em atacar a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era isolada pelo mar e, consequentemente, a Inglaterra tinha a maior frota marítima do mundo. E por que essa rixa dos franceses com a Inglaterra, no caso? Porque, minha gente, na Batalha de Trafalgar, essa mesma, essa bonita que ninguém sabe que nome esquisito é esse. Os ingleses foram vencidos pelos aliás, os franceses foram vencidos pelos ingleses. Mais precisamente, a Inglaterra venceu a França. E em 1805, Napoleão fez o seguinte: reuniu 16 estados do antigo Sacro Império da Confederação de Reno. E o que foi que ele fez? Em 1806, ele decretou o bloqueio continental. Ou seja, países da Europa não poderiam fazer correlações ou comercializar-se suas matérias-primas ou especiarias com outros países. E então, o que foi que os ingleses fizeram com isso? Ah, vão mexer com a gente, então a gente vai mexer contigo também. O que foi que a Inglaterra fez? Dificultou também para os ingleses, aliás, dificultou para os europeus a entrada nas suas colônias ultramarinas. Então, a partir daí, muitos países não quiseram aceitar o bloqueio continental. Foi o caso de Portugal. Portugal disse: não, para mim não. Eu vou descumprir esse decreto aí. Descumpriu o decreto e começou então comercializar com a Inglaterra. E a partir dos anos de 1807, Portugal teve suas terras invadidas por Napoleão Bonaparte. Agora, para falarmos do governo de 100 dias. Em 1814, Paris foi invadida. Por quem? 3 paísezinhos: Áustria, Rússia e Prússia. E então, o que foi que Napoleão fez? Abdicou do trono, ou seja, pegou o beco. Foi para lá onde? Na ilha de Elba, onde permaneceu por 300 dias. Durante esse período, a França foi governada por Luís XVII, irmão de Luís XVI, que na época da Revolução Francesa foi decapitado. Nessa ilha onde Napoleão estava exilado, ele estava lá, correu, se escondeu, estava sabendo de todas as notícias que aconteciam na França. Como a monarquia estava comandando a França depois que Napoleão abdicou do trono, o que foi que Napoleão fez? Soube que as pessoas estavam insatisfeitas com aquele governo do monarca. Então, ele, em 1815, ele retornou para Paris e retomou o poder. Então, seu governo só durou 100 dias. Saiu de lá, voltou, só passou 100 dias no poder. Em 1815, mais precisamente em julho, a Rússia, a Prússia e a Inglaterra fizeram o quê? Derrotaram Napoleão. Napoleão foi levado para a ilha de Santa Helena, onde essa ilha ficava-se no meio do oceano, no Oceano Atlântico, onde ficou monitorado pela Inglaterra até sua morte em 5 de maio de 1821. Quando agora iremos falar sobre a independência do Haiti. O Haiti foi um dos primeiros países fundados por ex-escravizados, ou seja, fora da África também, né? Essa rebelião foi organizada por escravizados africanos na América.
Espanhóis chegaram justamente na ilha de Espindola, em 1492. Porém, eles estavam mais interessados em explorar a parte continental da América. Então, entraram nas terras, mas não passaram muito tempo ali. Então, acabaram abandonando a ilha de Espindola. Abandonaram. Depois, a região permitia e favorecia a navegação e o comércio entre a América e a Europa, atraindo outras nações europeias, como a França, que ocupou uma boa parte dessa ilha. Mas, essa ilha também, muitas pessoas que viviam nessa ilha, mais precisamente escravos, aliás, africanos, eles começaram a ser escravizados, começaram a ali produzir açúcar, começou o processo de cultivo da cana-de-açúcar naquelas regiões do Haiti, e muitos africanos daquela região foram escravizados. Então, para continuarmos esse debate, teremos uma atividade até então.